Roy é um ex-capitão do exército americano aposentado, e nesse momento ele estava entregando um currículo para uma empresa de segurança. Enquanto conversava com Gemma, ele percebe que a mulher estava muito agitada. A mulher é sua ex-esposa, e ele, durante a conversa, pergunta o que estava sendo fabricado naquele lugar. E o que é essa coisa aí? Descobrindo logo em seguida que o projeto em que ela estava trabalhando era um manipulador do tempo. Isso acaba com o tempo e o espaço, se não for usado direito. Mas a conversa estava sendo monitorada pelo comandante Claire, o financiador daquele projeto. Imediatamente Brett chega na sala. Ele era o segurança-chefe da empresa, que foi até o local para parar a conversa. Seu escritório é uma área restrita, Dra. Wells. Isso passou dos limites. Depois de analisar o currículo do fuzileiro, ele informa que a empresa não está contratando, e logo em seguida entrega para o coronel, que depois de analisar as informações, informa que ele é uma pessoa que deve ficar longe das dependências da empresa. Tem alguma coisa nele que me incomoda. O coronel fala para Brett separar os melhores caçadores e ficar de olho nele. Se ele começar a dar problema, nós cuidamos dele. Antes de ir embora, Gemma corta um pedaço de seu couro cabeludo e fala para ele não voltar mais no laboratório. Em seguida, Brett chega com alguns seguranças para colocá-lo para fora, e Gemma lhe dá um abraço, para poder dizer que enviou um livro em sua casa, e o nome da chave de acesso era Osiris. Lembra disso? Osiris. Claro que ele não entendeu nada. E mais tarde vai beber em um bar, onde conhece uma assistente de dentista chamada Alice. Alguns minutos depois, Gemma liga para ele, tentando passar uma mensagem porque queria sua ajuda. Se alguma coisa acontecer, eu quero que me prometa que vai fazer o que você precisar. Mas a ligação acaba sendo cancelada pelo coronel. Alô? Que estava Acho que a ouvindo ligação tudo caiu. em sua sala. Agora que o coronel sabe que a mulher estava tentando boicotar seu projeto, Gemma rapidamente pega o pedaço de cabelo que cortou de seu ex-marido, e coloca em uma pequena cápsula e vai em direção ao fuso. Encontre ela. Roy vai para casa e passa a noite com Alice, e na manhã seguinte os eventos temporais dão início em sua vida. Porque Gemma fez algo quando colocou seu cabelo na cápsula, e o fez entrar em um loop temporal infinito. Ele acorda sempre às 7 da manhã sendo caçado por mercenários. E toda vez que é morto, acaba retornando para seu quarto no mesmo horário. Por ter reiniciado mais de 130 vezes, ele já aprendeu a desviar de diversos golpes dos Isso até foi mercenários divertido sem por um muita dificuldade. Até mesmo quando um helicóptero aparece diante de sua janela, ele desvia dos tiros já sabendo aonde eles iriam acertar. Merda, o AP é alugado. Desviando de todos sem sofrer nenhum dano. Em seguida ele acerta o homem que estava no controle da arma bem na cabeça, fazendo o helicóptero parar em sua janela, o que obriga ele a pular lá do alto e cair em cima de um caminhão. Já errei esse caminhão exatamente 22 vezes antes. Já sabendo que rumo deveria tomar, ele rouba um carro laranja e foge de duas mulheres que foram atrás dele para eliminá-lo. Tô sendo roubado! Depois de sofrer mais uma baixa, ele reinicia o loop e acaba chegando em um bar, onde vai diretamente para o balcão e encontra com um chinês que estava fumando um cigarro. Em todas as vezes que chegou até esse lugar, tudo acontece de acordo com o loop de antes. Ele encontra as mesmas caras e bebe sempre a mesma cerveja. Entre eles está o Dave, um especialista em segurança, e uma mulher especialista em artes marciais. Às 11h05 entra essa famosa mestra esgrimista chinesa. Ela já foi campeã mundial 12 vezes. O problema até agora é que sempre que ele chega neste lugar, é finalizado. E sempre no horário de 12h47, diversos mercenários aparecem e finaliza ele ali no balcão, não permitindo ele ir mais adiante. Fazendo acontecer mais um loop em sua vida, acordando ele às 7 horas em ponto e reiniciando novamente os eventos. Em um desses loops, ele para pensar, e desconfia que sua ex-mulher estava por trás de todos estes eventos. Então resolve ligar para ela, para saber mais detalhes. Quero falar com a doutora Gemma Wells. Mas quem atende é o coronel, e fala para ele que a doutora havia sofrido um pequeno acidente e não poderia atender a ligação naquele momento. A Dra. Wells escorregou e quebrou o pescoço ontem. E quando ele termina a conversa, 2 caçadores aparecem e explodem ele juntamente com o orelhão.
Agora, já sabendo o que fazer, ele tenta resolver o problema, mas sempre que chega novamente no bar, é morto pelos caçadores sempre no mesmo horário, exatamente às 12h47. E ela tá morta. Preciso traçar um plano. Alguém precisa pagar por isso. Então, em seu próximo loop, antes de sair, ele decide olhar o livro que Gemma enviou para ele, e começa a ler. E como havia se distraído, acaba esquecendo do helicóptero, sendo eliminado com o livro na cara. No próximo ciclo, ele resolve ir em uma galeria no subterrâneo porque lá era tranquilo para ler o livro, e percebe que algumas palavras importantes foram grifadas por Gemma. Mas logo em seguida sua atenção é retirada, porque ele vê seu filho comprando algo de um rapaz, e entrando em seguida em uma loja de games. O problema é que o garoto não sabia que ele era seu pai, e ele arruma um jeito de conversar com ele assim mesmo. No momento em que Roy adentra na loja de game e começa a procurar por seu filho, imediatamente os monitores começam a dar interferência à medida em que ele vai andando. Depois que encontra o garoto, os dois saem conversando até a saída daquele lugar. Joey, oi. E aí? Naquele momento ele olha para o relógio que está em sua frente, e percebe que se passaram 3 minutos a mais do tempo em que ele costumava sobreviver. Consegui sobreviver mais 3 minutos nessa vida. Então ele chega à conclusão de que está sendo rastreado. Estão me rastreando. E esse era o motivo dele sempre ser encontrado, e esse local onde ele encontrou com seu filho, de alguma forma interferiu no GPS, impossibilitando os caçadores de o encontrarem no mesmo horário de sempre. Mas infelizmente ao sair, os caçadores o encontram, e mesmo estando com seu filho, eles acabam finalizando ele na mesma hora. Quando se inicia o próximo ciclo e já sabendo que estava sendo rastreado, em vez de eliminar o caçador, ele tenta tirar dele informações de onde foi implantado o localizador. Mas como ele não queria falar, ele coloca de frente a metralhadora. Logo em seguida ele chega no bar do japonês e começa a procurar por algum dispositivo que talvez pudesse estar preso em sua roupa, mas não consegue encontrar absolutamente nada. Quando estava prestes a ir embora, ele lembra que o Davis é um especialista em segurança, e que de alguma forma ele podia ajudá-lo. Ele pergunta pro rapaz qual seria o lugar em que alguém implantaria um localizador, e ele responde que se fosse ele, implantaria nos dentes molares. Ele sacou no dente, Roy, no dente! Preferencialmente no molar. E aí ele descobre que a mulher com quem ele acorda toda manhã, que era uma assistente de dentista, foi quem colocou o rastreador nele. Ele então pega um alicate e começa a arrancar dente por dente até confirmar sua suspeita e encontrar o localizador. Não! Por que você tá fazendo isso? Não esquenta não, Dave, ele cresce de novo. Mesmo estando feliz por ter encontrado o dispositivo, ele é encontrado por um caçador e é finalizado ali mesmo. Até a próxima. Agora no próximo loop ele muda sua estratégia, que através de Alice consegue descobrir quem está por detrás de tudo, que é o coronel. Depois ele vai para o bar e arranca apenas o dente onde está o localizador, e com isso começa a atrair os caçadores e eliminar um a um por vez. Depois de colocar todos eles juntos, ele explode todos usando as bombas do anão. Assim que termina o serviço ele pega o telefone e liga para Brett, o ameaçando que iria vingar a morte de Gemma. Oi, Brett. Não pergunta quem é porque você sabe bem quem é. Só faltam 2 caras. Você e o chefão que dá ordem. Ele tenta entrar na empresa de várias formas, mas em todas, acaba sendo eliminado. Vamos fazer isso o dia todo, otário. Depois de perceber que tentar entrar na empresa à força não era uma boa ideia, ele então elimina um funcionário da empresa e com seu uniforme e crachá, consegue adentrar no prédio. Mas quando ele chega no elevador e vai passar o cartão, ele é bloqueado, porque estava em uma área restrita. Após se enfrentarem, o segurança leva a pior, mas logo em seguida ele é descoberto e acaba retirando sua vida para recomeçar um novo ciclo. Não, nunca diga morra. No próximo ciclo ele finaliza o segurança mais uma vez, mas novamente é descoberto. E após olhar para cima, descobre que estava sendo filmado quando está no elevador. Mas que droga.
Ele só consegue avançar um nível adiante depois que rouba o uniforme do segurança e um outro crachá. Ele finaliza os guardas que estavam no andar e chega em uma sala onde Guaninho estava esperando. Olá, bonitão. Você já cortou minha cabeça umas 20 e poucas vezes. Acho que alguém andou ocupadinho, não é? Os dois se preparam para se enfrentar, e a arma que ele estava usando havia acabado a munição. Isso permite que a mulher o elimine sem muita dificuldade. No próximo ciclo, ele chega até a sala bem armado para enfrentar a espadachim, só que ela o derrota mais uma vez sem muita dificuldade. Depois de perder diversas vezes para ela, ele volta para a galeria, e então resolve ler o livro que Gemma deixou para ele. Ele descobre que para terminar com esse ciclo em sua vida, precisaria eliminar o coronel. Mas sabendo que não tem nenhuma chance contra a espadachim, ele vai até o bar do japonês e pede para aquela esgrimista ensinar ele a manejar uma espada. Eu preciso aprender a usar uma espada. Para ele chegar a um nível de habilidade máxima, ele passa diversos ciclos treinando espada com a mulher, até se tornar o melhor espadachim já existente. Agora que está preparado para enfrentar Guanin, ele pega uma espada e começa a humilhar a mulher. Durante diversas vezes ele mostra para ela que poderia matá-la quando quisesse. Mas acaba se cansando de brincar e elimina a mulher furando seu abdômen com sua própria espada. Naquela hora, Brett chega na sala juntamente com o coronel, e começa a disparar contra ele, mas ele acaba sendo finalizado tendo uma espada cravada em seu crânio e caindo no chão logo em seguida. Agora o confronto é entre Roy e o coronel. Achando que venceria a luta com muita facilidade, vê que o homem também serviu o exército militar, e era perito em defesa pessoal. E após o coronel tentar pegar uma arma para finalizá-lo rapidamente, ele acaba sendo golpeado em sua mão com uma espada. Mas antes de eliminar o vilão do filme, ele deixa um recado para Roy, dizendo que ele deveria ter se preocupado com seu filho. E nesse momento ele se enche de ira e imediatamente corta a cabeça dele. Se você veio até aqui para me matar, quem é que está salvando ele? Indo logo em seguida no lugar onde seu filho ficava jogando game. Chegando no local, ele encontra o seu filho já sem vida e sendo carregado pelos médicos legistas. O cara fica muito louco e sem controle, indo para cima dos guardas para dar porrada, mas logo em seguida um clarão surge bem em suas costas, indicando que o apocalipse estava acontecendo naquele momento. Isso aconteceu porque ele ficou tempo demais em um ciclo, provocando um colapso no universo e resultando na destruição do planeta. Mas nesse momento ele fica parado observando tudo, até porque não tinha mais nada o que fazer. E logo em seguida retorna para sua cama para o início de mais um ciclo. No próximo loop ele estava completamente deprimido, então fica deitado em sua cama, esperando ser eliminado pelo primeiro caçador, porque sabia que seu filho seria morto e não poderia fazer nada. Mas em um determinado ciclo ele toma uma decisão de ir jogar videogame com o menino durante um dia inteiro. E no final do dia o mundo termina como todos, em um apocalipse global. Roy passa alguns ciclos na companhia de seu filho sem se preocupar com nada, mas em um desses ciclos ele puxa assunto a respeito de Gemma, e a informação que ele consegue foi muito útil, porque o garoto fala que sua mãe disse a ele que se algo de errado acontecer, era para ele procurar pelo Roy, e isso era exatamente às 7 horas da manhã. Joey, é a mamãe. Atende o telefone, por favor. Falou com ela? No telefone. Foi bem estranho. Ela disse que se eu tivesse algum problema, que era pra eu te achar. E após olhar no celular de seu filho, descobre que às 7 horas e 3 minutos a mulher ainda estava viva. Ou seja, quando ele acorda às 7 horas da manhã, Gemma ainda está viva, e talvez ele de alguma forma consiga salvá-la. Então ele espera o ciclo terminar junto de seu filho. Fica tranquilo, filho. Eu vou voltar. E logo em seguida retorna às instalações do coronel para conseguir mais detalhes, e é nesse momento que ele encontra Gemma no chão já sem vida, conseguindo descobrir através das câmeras que às 7h14, Brett havia eliminado ela. Então ele finaliza Brett e o coronel, e depois retira sua própria vida, dando início a um novo loop. Já no dia seguinte ele elimina o primeiro caçador, e em seguida pula no helicóptero.
idiota acabou de pular. Após eliminar o atirador, consegue uma carona até as instalações da empresa. Já sabendo que no prédio os caçadores iriam estar esperando por ele, ele pega a minigun do helicóptero e elimina todos eles de uma vez só. Tempo até demais. Após pegar uma espada porque sabia que iria enfrentar Guanin, ele vai eliminando todos os guardas que aparecem em sua frente. Roy consegue chegar na sala no exato momento em que Brett iria finalizar Gemma. Depois de acabar com ele e em seguida o coronel, os dois se abraçam. Quando os dois chegam no fuso, ela explica que utilizou um pedaço de seu couro cabeludo para criar uma massa dentro do fuso, e para isso acabar, ele precisaria entrar dentro da máquina e assim restaurar a instabilidade. Mesmo sem saber se encontraria a mulher novamente, ele entra dentro do aparelho. Eu não podia te contar, eles estavam me monitorando. Eu tive que me esconder no laboratório a noite toda. Eu só consegui te mandar aquele livro. Foi o suficiente. E assim consegue restabelecer o equilíbrio do universo. E assim terminamos mais um resumo do filme Boss Level. Se você gostou, deixe seu like e um comentário. Espero você no próximo vídeo. Até mais! Espera por mim, tá bom?